Senhor, que a Tua voz venha ecoar em cada coração nessa noite, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão fora, no online. E Espírito Santo, por favor, enquanto eu estiver falando ao coletivo, que seja o Senhor falando no individual, em cada coração. Eu te peço, Deus, que nessa noite o Senhor venha trazer respostas para algumas pessoas, que o Senhor venha trazer libertação de pensamentos, de sentimentos, e que o Senhor possa abençoar o coração de cada um com a Tua doce palavra, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa semana eu estava meditando em como Deus faz com que nós cheguemos onde Ele quer. E algo que veio muito forte ao meu coração é que se tem uma coisa que nós, principalmente nós pais, não podemos fazer em hipótese alguma, é privar ou impedir o crescimento dos nossos filhos. Eles vão crescer, não tem como você segurar o teu filho e dizer não vai crescer, não tem jeito. Até os 2 anos é aquela luta, porque ele está adquirindo anticorpos, e sempre está com febre, sempre está com a gripe, sempre está com alguma coisinha, bate e volta em hospital. Dos 2 anos até os 5 anos, quebra tudo dentro de casa. Dos 5 até os 9, já quer ser adolescente. Dos 10 até os 15, é um adolescente. Dos 15 até os 18, já quer ser adulto. Dos 18 até os 25, quer ser adolescente. Dos 25 aos 35, 40, não tem tempo para nada. Aos 45 percebe que não fez nada e quer ter 25. Aos 55, aos 50, a idade do condor, né? Mas não é o condor que voa, não, é condor em tudo quanto é parte do corpo. Aos 60, o cabra está inteirão, mas está falando, tô velho, tô acabado. Aos 80, está acabado, mas está falando, não, tô bem. E a Bíblia diz que depois disso é cansaço e enfado. Mas eu falei aqui em alguns minutos o processo natural da vida. Você percebe que não tem como parar isso, não tem como privar isso. Não tem como privar o crescimento, o amadurecimento, ou por que não o envelhecimento. E tem muita gente pedindo para Deus privá-los do crescimento. É algo que nós, pais, irmãos, filhos, né? Por exemplo, eu estou na fase de tio, né? Não cheguei na fase de avô ainda. Mas eu gostaria que os meus sobrinhos não crescessem. Gostaria muito, porque é uma fase mó legal, que os pais estão tentando ajustar a criança, e nós tios só tem né? Só o trabalho de estragar eles. A gente estraga de propósito, que se lasque. Não pode dar doce para criança. Falaram para mim, não podia dar Danone. Aí a criança, a mãe do Samuel, a Rayane, cadê o Samuel? Está por aí? Ou está lá causando já? Cuidado, tem que colocar um segurança lá na sala do Samuel. Ele está um indivíduo de alta periculosidade, apenas 2 anos de idade.
E a mãe dele falou, não pode dar Danone para ele. Ela ensinou ele a falar Eca. Então toda vez que eu mostrava Danone, ele fazia Eca. Até o dia que eu peguei e passei na boca dele. Ele falou, Eca. E nunca mais voltou. Nunca mais falou Eca. E a gente não quer que cresce, mas não tem como impedir. E eu estava dizendo, comecei a falar sobre isso, né? Nós, como filhos de Deus, muitas vezes queremos que Deus trave o nosso crescimento. Quando uma criança começa a crescer, ela já começa a ter algumas quedas, por exemplo. Cai do berço, está tentando pular o berço, cai, bate a cabeça no chão, faz aquele galo desse tamanho. O pai fica preocupado, ai meu Deus do céu, a criança perde o fôlego, dá uma raiva de perder o fôlego, não dá? Aí dá que raiva, meu, porque miserável. E a gente fica assim, meu Deus do céu, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E graças a Deus não morre. Mas depois que volta, dá vontade de fazer, eles perderam o fôlego. Miserável, só porque deu um susto a gente. Mas eles caem, eles choram, eles enfrentam dificuldades. Quando começa a andar, dá uma dó, não dá? Dá uma dó, porque é o tempo todo caindo. Começa a andar, daqui a pouco, aí chora, aí você vai lá e pega, e cai, derruba, não sei o quê. Mas se você falar assim, tá bom filhinho, você não vai mais, eu não vou deixar você cair mais. Aí você pega essa criança e fica só com ela no colo. Você vai levar ela no colo até quantos anos de idade? Até os 15? E é bem provável que quando chegar aos 5 anos de idade, se você não deixar ela andar, cara, eu acredito que pode atrofiar. Pode atrofiar, pode trazer alguma complicação. No dia que você colocar ela com 5 anos de idade, no dia que você colocar no chão, ela cai. E vai começar a cair agora até aprender a andar. São processos naturais. E como filhos de Deus, nós também passamos por processos como esse. Mas todas as vezes que o seu filho tinha uma dificuldade, ele não dizia para você, mamãe, não me deixa crescer, não. Pelo contrário, é vida que segue. Quantos de nós pedindo para Deus nos livrar do crescimento natural? As situações que acontecem na nossa vida, é Deus permitindo o nosso crescimento. Se não fossem as situações difíceis, você não teria chegado onde chegou. Ninguém chega em bom estado de saúde mental, a fase adulta, sem ter passado por alguns momentos de dor, alguns momentos difíceis, alguns momentos de tristeza, alguns momentos de frustração, alguns momentos de desafio. Todos nós vamos passar por alguma situação, e a gente fica pedindo, Deus, por favor, não deixa que nada aconteça hoje. Deus, não deixa que nada aconteça hoje. Não deixa que... eu não quero ter nenhum problema essa semana. Como que você vai aprender a resolver problemas se não tiver problemas? E é sobre isso que Deus gostaria de falar conosco hoje. Solta o tema para a gente, por favor. É isso aí. Uma boa notícia para você. Deus não vai te livrar do crescimento. E o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração se encontra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 apenas, ok? O texto diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Obtivemos isso por meio de Cristo, pela fé, e por isso estamos firmes. Assim, nós
exultamos, festejamos, regozijamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Não é dessa glória que nós, vem sobre nós com a tua glória. Não, ele está falando da vida eterna aqui. Por meio disso nós obtivemos fé e nos alegramos na esperança da glória de Deus. E Paulo diz, não só isso, mas também nos alegramos nas tribulações. Uau! Como é que é isso? Nós temos que nos alegrar na tribulação? Nós temos que nos alegrar no momento de desafio? Espera aí, nós temos que nos alegrar em um momento onde nós olhamos e não encontramos saída? É isso que Paulo está dizendo? É. E ele vai explicar por quê. Olha, se você se gloriar, se você se alegrar nos momentos difíceis, na tribulação, você vai crescer. Por que Deus permite as tribulações? Porque elas servem exatamente para o nosso crescimento. Por que Deus permite as tribulações? Porque o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus através do Espírito Santo, ele vai dizer que a tribulação, ela produz em nós o quê? Perseverança. Cara, sem perseverança, nós não chegamos a lugar nenhum. Se você não for uma pessoa perseverante, você não chega a resultado nenhum. Você não teria terminado o ensino médio sem perseverança. Sem perseverança, você não trabalha um dia sequer. Porque todo primeiro dia de empresa, fala aí, é chato ou não é? Mesmo que você domina a sua atividade, o primeiro dia é um desafio. Se você chega numa contratação peso de ouro, se as pessoas sabem que você foi contratado por um alto salário, aqueles que estão na empresa e que não ganham tão bem quanto você, já ficam olhando assim, ó. Só quero ver se vai fazer o que foi contratado para fazer. Porque eu faria, mas não me deram oportunidade. É aquele colega que você entra naquele dia e o cara já começa a te irritar logo de começo, porque ele tem medo que você tome o espaço dele. Terra. É aquele cara que não gostou da sua cara, nem te conhece e não gostou. Então, se você não tivesse aprendido sobre perseverança, sobre continuar independente das circunstâncias, isso é perseverança. Continuar independente das circunstâncias. Se você não tivesse aprendido isso, todos os primeiros dias de trabalho você teria desistido. E você não teria chegado onde chegou, profissionalmente, na sua questão financeira, você não teria adquirido aquilo que Deus já te deu. E não vai adquirir se não tiver perseverança. E o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, é a tribulação que faz você crescer na perseverança. Não é a festa, não é os dias de glória, não são os dias festivos que nos fazem adquirir crescimento nesta área. Não, ele está dizendo, olha, é na tribulação que vocês crescem na perseverança. Eu tenho que continuar. Eu me lembro que em 2007 foi a primeira vez que eu fui alçar um voo mais alto profissionalmente. De 2000 a 2007 eu trabalhei na mesma empresa. E quem trabalha 7 anos numa empresa sabe que, cara, tá tranquilo. Tá tranquilo, como diz aquele hino, né? Tá tranquilo. Tá favorável. Todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. Já tem um jeitinho, né? Eu me lembro que na primeira empresa que eu trabalhei, o meu superior chegava em mim e falava assim, Melk, cara, eu era da área da qualidade, eu era supervisor de qualidade, e ele dizia, Melk, eu estou precisando de uma peça, cara,
essa peça precisa sair hoje, de qualquer jeito. Eu não era da produção. Mas ele dizia, olha, você tem uma coletividade com o pessoal da produção. Vai lá e troca ideia com eles para eles liberar a peça para mim. Aí eu chegava lá, e aí, rapaziada, beleza? Rapaziada, deixa eu pedir um favor para vocês. Tem como vocês acelerar essa produção aqui para mim? Ô Melk, tá acelerando por quê? Não sei o quê, nem recebeu o salário ainda. Não, rapaziada, mas é disso que eu estou falando. Se nós acelerarmos esse processo aí, ó, a probabilidade do salário cair essa semana é maior. Se a gente não fizer, não vai ter salário. Vamos aí, galera, vamos aí. Deus vai abençoar a gente, não sei o quê. Daqui a pouco a rapaziada desenrolava e tal. Quando chegava no final da tarde, a peça estava pronta. Agora, 2007, eu chego numa outra empresa, que eu não conhecia ninguém, para botar a ordem na casa, porque o negócio estava bagunçado. E eu me lembro que eu não via a hora de chegar a hora do almoço, para me ligar para minha esposa, porque era o único porto seguro que eu tinha. E na hora do almoço eu liguei para ela e eu disse, esposa, ora por mim, tá osso aqui, a coisa está feia aqui, eu só não vou embora para casa agora, por você e pelas crianças. Eu já tinha uma filha de 3 aninhos e um filho de 1 aninho. E eu dizia, eu só não vou embora por causa das crianças. E eu suportei aquele dia, por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa. Eu suportei o outro dia, eu suportei a outra semana, e as outras, e as outras, e as outras. Depois eu fui para uma outra empresa, passar pela mesma situação, mas agora eu já tinha uma experiência. Opa, na adversidade da primeira empresa, eu perseverei e cheguei no objetivo. Na adversidade da segunda empresa, eu perseverei e cheguei ao meu segundo objetivo. Na adversidade da terceira empresa, eu vou chegar também ao meu resultado. Daqui a 2 anos, eu vou estar mandando aqui nessa bagaça, vou estar amigo de todo mundo, já era, mas eu vou aguentar firme. Eu não vou correr do pau, não. Agora vamos ver o que o texto diz sobre isso. Não somente isso, mas também nos gloriamos da tribulação, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Come on. A perseverança, ela vai fazer você crescer. No quê? Você vai ter agora um caráter, mas não é um caráter qualquer. Agora você tem um caráter aprovado, alguém com resultados, alguém que tem história para contar. E o caráter aprovado, ele vai fazer com que você chegue à esperança. Você vai ter esperança, qualquer desafio novo que vier, você sabe, qualquer tribulação que vier, você vai saber assim, olha, daquela vez aconteceu isso, eu perseverei, eu consegui chegar a algum lugar, e eu tenho esperança que isso vai acontecer novamente, e aí você é de glória em glória, de vitória em vitória. Por isso não reclame dos dias difíceis, não reclame quando as coisas não estiverem saindo do jeito que você planejou. Deus está ensinando você a crescer. Tem um cara que eu amo na Bíblia, amo de paixão. Se eu chegar no céu e rolar mesmo essa história que a gente vai conhecer o Isaac, o Abraão, o Davi, eu vou querer gastar pelo menos 1 ano de prosa com Davi. Senta aí, Davi, vamos trocar uma ideia, cara. Porque o Davi, ele é um exemplo de um cara que foi crescendo gradualmente até chegar onde Deus queria. E Deus nunca impediu ele de crescer. Por isso eu estou dizendo no tema de hoje, Deus não vai te impedir de crescer. Não adianta você ficar orando, ai Senhor, não deixa acontecer nada. Ei querido, vai acontecer, é natural. Notícias ruins, momentos difíceis, vão ter dias bons também. Onde eu estava com um casal de amigos, e nós estávamos jantando. Isso é muito raro de acontecer. Só se for um camarão na moranga com 4 queijos e camarão rosa, tem que ser uma bagaceira toda. Nem tenta fazer, porque se der ruim, vai dar ruim de gostoso. E eu falei, vamos tirar uma foto? E não é para postar não, porque eu não preciso da aprovação de ninguém, nem do like de ninguém. Vamos guardar essa foto de recordação, para no dia difícil,
que nós estivermos nesse mês de abril, ou no próximo mês de maio, a gente olhar e dizer assim: peraí, tá difícil hoje, mas peraí, esses dias atrás nós estávamos comendo um camarão na moranga. Dias fáceis, querido, dias gostosos, dias bons, são para ser lembrados nos dias maus. Por que a gente foca tanto no dia mau? Porque a gente esquece de louvar a Deus pelo que Ele já fez. Foi o que Jó fez. Jó, quando ele recebe aquela burdoada, aquele caminhão de notícia ruim, ele diz assim: olha, a mulher dele fala: ei, Jó, já era, Jó. E ele fala: não, mulher, que isso? Se nós conseguimos receber bem os dias bons de Deus, por que não nos comportar agora com maturidade e receber também o dia mau? Está tudo certo. Se nós fizermos isso, nós vamos mostrar maturidade, coisa de gente crescida. Agora, olha o processo de Davi. O Davi, antes de ser rei, ele precisou passar por fases. Dá uma olhadinha. A fase da infância, que é a fase do aprendizado. Fase da infância, fase do aprendizado. É a criança curiosa. Mateus vivia tentando colocar o dedo na tomada. Toda hora ele pegava ele na tomada. Um dia eu falei: peraí que eu vou te ajudar a crescer. Dei um prego para ele e falei assim: aqui, é com isso aqui que enfia. A mãe dele não estava perto, é claro. Ele enfiou lá e tomou um choque. Nunca mais ele quis colocar o dedo lá. Aprendeu? Por isso que eu falo para você não colocar. Tá bom? Tá bom. Deus faz isso com a gente também. Deus está falando: não faz isso, não faz isso. Não namora com esse cara, você está vendo? Sua anta, estou te mostrando, olha, ele bateu na mãe dele. Olha aqui, ele chegou contando para você: nossa, hoje eu fiquei estressado, cheguei em casa, minha marmita não estava pronta, eu já fui para cima da minha mãe. Aí por pouco não enfiei a mão na cara dela. Sabe o que Deus está te mostrando? Ele está falando assim: não enfia o teu dedo nessa tomada. Porque se ele teve coragem de gritar com a mãe dele, que é a mãe que pariu esse miserável, desgraçado, vagabundo. Vagabundo é gostoso de falar, né? A gente fala vagabundo, bota uma ênfase no assim, fica um negócio bonito. Aí o cabra, se ele teve coragem de ameaçar a mãe dele, ele vai ter coragem de dar uma surra. E depois que ele te der a primeira surra, ele vai gostar e vai te dar uma surra todo dia. E você vai falar assim: por que Deus me falou? Quê? Quase esfregou na sua cara, sua anta. A mesma coisa serve para os rapazes. A miserável não ajuda a mãe dela em nada. Não sabe lavar uma louça, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Não que as mulheres não, mas você tem, e aí não gosta de estudar. Eu falo para minha filha: filha, você não gosta de lavar louça não? Rapaz, não gosto. Você gosta de cozinhar também? Não. Filho, então estuda muito. Estuda muito. Porque senão você está lascado. Você vai ter que lavar sem gostar, né? E os homens, já pensou? Os dois não gostam de lavar louça, os dois não gostam de cozinhar, os dois. Pronto. Pode morar debaixo da ponte. Vai para debaixo da ponte os dois. Mas os sinais estão aí. A moça não respeita a mãe, não respeita o pai, e você está lá. Deus está falando: não enfia o dedo nessa tomada. Aí você fala assim: tá bom, Senhor, por favor, ele é tão lindo. Aí Deus te dá um prego e fala: então toma. Vou te mostrar o prego aqui. Aí Deus fala: você quer o prego para enfiar na tomada? Então, dá a mãozinha. Agora é até que a morte o separe. Isso, sua anta. Não queria? Pegou aí? Deus falou com umas 3 pessoas aqui só. 2 no online, 1 aqui. Pronto. Fase do aprendizado. É a fase da infância. A outra fase
de Davi foi a fase dos estudos. Então você que tem 14 anos, eu quero namorar. Deixa eu falar para você, você fede mijo. Se vacilar, você até mija na cama ainda. Para comprar um sorvete, você pede dinheiro para sua mãe. E quer namorar? Ainda bem que não foi da minha época, você não chegou lá em casa, senão ia dar muito ruim para você. Sabe? A fase da infância de Davi foi aprendendo. A fase da adolescência de Davi foi estudando. Pastor, como é que você sabe que Davi estudava? Bom, a história conta que quando ele chegou a uma certa idade, e o rei precisou de alguém que tocava um teclado com excelência, falou assim: alguém conhece um arpista? Não era teclado, era uma harpa. Alguém conhece um arpista? Mas assim, tem que ser o cara top, porque vai ser o tocador do rei, vai tocar lá no palácio. Alguém conhece alguém? Alguém diz assim: tem o Davi, filho de Jessé, toca muito. O bicho é tocador nato. Rapaz, você acha mesmo que para você chegar e tocar, desempenhar uma função com excelência, você vai simplesmente acordar no outro dia e vai falar assim: uhul, hoje eu sou um tecladista. Foi dormir, sonhou que estava num laboratório fazendo um projeto de robótica, acordou e disse: vem no pai que o pai agora manja de robótica. É assim? Não, querido. Para você se tornar excelente em alguma coisa, você precisa estudar. Para você se tornar excelente em alguma coisa, você precisa gastar tempo e dedicação. Eu me lembro que quando eu era novo, eu ficava aproximadamente 8 horas com o violão na mão. Isso, chegou uma época que antes de eu ir trabalhar, às 6 da manhã eu pegava o violão, treinava 30 minutos, e depois ia trabalhar. Pegava o pano, amarrava no violão, para ninguém escutar o barulho, e ficava treinando aqui, ó. Treino. Quer ser um excelente profissional, tem que estudar. Aí os adolescentes agora, vai se formar em TikTok, tu vai se lascar. Viu? Então a fase da adolescência é a fase de estudar. Aí vem a fase jovem, agora começa a receber responsabilidades. A minha filha esses dias se arrependeu de ser jovem, porque ela disse: pai, a faculdade é tanto. Eu falei: paga? Ela: ué, você não tem dinheiro? Você não recebeu o seu salário esse mês? Aham. É que o que, guerreira? Responsabilidades. Aí, se eu soubesse que tinha que ficar pagando conta, eu não tinha chegado. Mas não tem como, ninguém pode impedir o crescimento, nem Deus. Agora o Davi, na fase da juventude, ele começa a ter obrigações. E quais eram as obrigações de Davi? Agora ele não ficava mais tocando. Você não vê mais agora o Davi tocando. Agora o Davi está cuidando das ovelhas de seu pai, tendo obrigações. Agora o Davi começa a enfrentar desafios. Até então o pai cuidava, até então os irmãos estavam protegendo, mas agora o Davi está sozinho, na solitude ou na solidão das montanhas, cuidando das ovelhas de seu pai. E eu não acredito que o primeiro bicho que o Davi matou foi um leão ou um urso. Qual foi, irmão? Você que tem cara de inteligente, cara de ice, não aponta para o lado, não é você, para eu mesmo. Aí, ó. Que bicho que o Davi matou primeiro, na sua opinião? Qual foi o bicho que Davi matou lá na solidão das montanhas, cuidando das ovelhas? Pernilongo, claro. Passei um pano para você, bicho. E você que tem complexo de inferioridade aí, acha que não é inteligente, bota um óculos, mano. Mete um óculos sem grau, coloca aqui na ponta do narizinho assim, ó. E sai.
É zoeira. Davi vai matando o bicho, cara. Agora começa os desafios. E a cada dia os desafios vão aumentando. Primeiro ele mata um pernilongo. Depois ele pega uma ovelha cheia de carrapato. Ele vai matar carrapato. Aí, numa certa noite, ele está lá cuidando do rebanho. Ele escuta como é que aquele bicho vai dizer? Au! Como é que é o nome? Isso, elefante, é. Elefante sua fuça. Ai, Jesus amado, é difícil pregar para vocês. Vocês é muito inteligentes. Olha só, ele está escutando um lobo, ele vai lá e mata o lobo. Ó, o desafio começa a crescer. Agora o Davi encontra um urso. O urso gruda a ovelha, ele fala, maluco. Eu fico imaginando, o pai do Davi devia ser um cabra muito mau. Daqueles cabras que falam assim, se voltar faltando uma ovelha, eu desconto no seu salário. Porque, cara, a Bíblia diz que veio um leão, grudou a ovelha e saiu levando. E o Davi vai atrás e arranca a ovelha da boca do leão. Eu imagino que a ovelha já estava um pouco estragada, já não servia para um bom churrasco. Mas o cara foi atrás, olha só, responsabilidades. Sabe o que é isso? Na nossa linguagem de hoje, sabe aquele dia que você está morrendo de dor de cabeça, mas se fosse há alguns aninhos atrás, quando você tinha 17, você dizia assim, mamãe, hoje eu não vou para a escola porque eu estou morrendo de dor de cabeça, mas agora, aos 23 anos, você está com a mesma dor de cabeça ou até pior, e você levanta às 5 da manhã, vai para o ponto de ônibus com dor de cabeça mesmo, e chega no trabalho com a cabeça explodindo. Por quê? Porque agora você tem responsabilidades. Olha as fases de crescimento. E agora, adulto. Antes de se tornar adulto, eu falei do leão, né? Mas volta o urso. Um desafio maior. O urso é enorme. O leão é forte, mas o urso é enorme. Os desafios vão aumentando. E o Davi vai crescendo. E o Davi vai se fortalecendo. E o Davi vai pegando moral. Agora os bichos falam assim, rapaz, não vai não, que aquele baixinho ali é complicado. Eu vi ele matar um pernilongo, eu vi ele matar urso, eu vi ele matar leão. O bicho é terrível. E não cai não, senão você vai para a vala também. Agora ele vai crescendo. Até um dia, dentro das suas responsabilidades, seu pai chama e diz a ele, olha filho, vem cá. Qual nenhum pai vai pegar uma criança, alguns contam, e o Davizinho pegou a carroça com seu jumento e foi, não, um pai daquela época não colocaria uma criança para levar alimento no campo de batalha, ele já tinha uma maturidade para ir até aquele lugar, crescimento. E agora aquele menino ou aquele jovem, pega os queijos, os pães, coloca sobre o jumento e vai até o campo de batalha. Chegando lá, olha só, ele agora devia estar com uma idade, a confiança dele estava maior. O crescimento nos traz confiança. Quando você tinha 12 anos, você tinha medo da loira do banheiro. Ainda tem? Que isso, guerreiro? Entendi, a sua esposa. Eu tenho medo da loura do banheiro. Ainda tem. Quando ela entra lá com aquele balde de cloro para limpar o banheiro, eu vazo, porque cloro me acaba comigo. É tipo a criptonita para o super-homem. Comigo é o cloro. É duas coisas que acabam comigo, é cloro e coentro. É as duas coisas com C, cloro, coentro, e tem mais uma, capeta, é ruim também, deixa para lá. Corno, deixa pra lá também. É isso, tudo com essas coisas de C aí não é. Tem umas coisas com C que a gente tem que tirar. Agora, volto pro foco. Vamos, guerreiro.
Fiação total aí no céu. Davi chega lá no campo de batalha, olha o gigante, e quando o cara tá com, 18 anos, eu não sei vocês, quem tem mais de 18 anos aqui, homem, levanta a mão, 18 anos, cadê? Ô velho, 18 anos é a fase que a gente tá folgado, não é não? 18 anos a gente tá folgado, cara, a gente acha que a gente arrebenta qualquer um, a testosterona tá acumulada, você tá doido para arrumar uma briga, no campo de futebol você já bate e fala assim, é isso né mano, cai pra cima, sua mãe, já xinga logo a mãe para ver se vai ter uma treta, quer ir para trocação. O Davi estava forrado de testosterona, ele chega lá e ele fala assim, quem é esse maluco aí? Quem é esse gigante? Para afrontar o exército do Deus vivo. Mas ele tinha passado por fases, estão entendendo? Deus não privou Davi do lobo, Deus não privou, o seu pai Jessé não privou do urso, do leão, não privou de nada. Ele veio crescendo. Entenda que os dias maus, os momentos ruins, são para o seu crescimento. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho alguém aqui nessa noite que ama a Deus. Se você ama a Deus, é para você, é com você que Deus está falando, terra! Agora o Davi chega lá cheio de testosterona. E aí o exército dos filisteus, Mateus falava dos filisteus. O exército dos filisteus está aqui. Na hora que quem vai? Aí vem o Davizão, o moleque, o gigante 3 metros de altura. O Davi normal. A Bíblia diz que o gigante era matador profissional desde quando nasceu. A primeira pessoa que matou foi a mãe dele, não é possível? Você viu o tamanho do cara? Você acha que ele nasceu com... Ele deve ter nascido com 1 metro já, bicho. Quando tiraram ele, a mulher já estava morta. Matei a primeira. Minha mãe, miserável. Oh, meu Deus do céu. Aí, o exército está aqui preparado para enfrentar para pegar os israelitas. Enquanto os filisteus estão aqui, ó. Aí eu vejo o povo de Israel assim, ó. Assim, ó. Mas o Davizinho vai para frente. Aí o pessoal fala assim, vai dar ruim. Sebo nas canelas, pessoal. E o Davizinho fala, você vem a mim com esse pedaço de pau, com essa espada, com esse seu escudeiro, você vem a mim todo fortão, todo bonitão. Eu fico olhando assim, Deus olhando lá do céu e falando para Jesus assim, e aí, você aposta em quem? Aí eu imagino Jesus falando assim, eu aposto no grandão. Deus falou assim, acho que o menino está muito confiante, tá não? Está confiante. Aí o Davizinho vai e fala, você vem a mim com esse monte de coisa, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu imagino o Senhor falando assim, ele falou o quê? Ele falou que está indo em nome do Senhor. Ih, rapaz, então nós temos que dar vitória para ele, porque senão nós vamos passar vergonha. Deu ruim pro gigante. O Davizinho pega lá, afunda, né? E joga. Não ia fazer nem cócega. Aquela funda, aquela pedra, não ia fazer nem, ia bater assim, ia fazer mais raiva. Já tentou tacar uma pedra num cachorro bravo? Meu amigo, parece que o bicho fica mais encapetado ainda. Já passei por essa situação. Roubando caqui lá no caquizal, lá do pessoal. Lá, vi uns cachorros lá e tacava caqui neles, mas eles ficavam mais bravos. Acho que eles não gostavam de caqui, então pode. Aí, na hora que ele fala assim, aí ele pega a pedra, joga, Deus pega aquela pedra e faz assim na testa do gigante. Pá, caiu. Aqueles que estavam assim, agora faz assim. Olha a câmera lenta.
E o povo de Israel, o exército de Israel que estava... Agora... Outro dia a gente fala sobre isso. Experiência. Agora, ele passa a ser... Agora ele deixa a responsabilidade de jovem. Agora ele vai ser um guerreiro, coisa de adulto. Agora é coisa de adulto. Mas Deus não o privou de passar pelo gigante. Agora ele está pronto para enfrentar, não é um gigante não. Agora ele começa a enfrentar exércitos. Agora ele é um homem maduro. Depois do gigante, veio um desafio maior. Alguém disse para mim qual foi? Antes dos exércitos, não, depois dos exércitos, é claro. Não, a mulher dele, casou. Pensa num gigante. Você que está com a sua esposa do seu lado aí, dê a mão para o seu inimigo. Quero orar por você. Oh Senhor, abençoa. Ajuda eles a se entender, Senhor. Dois reinos aí, Senhor. Se eles não for unidos, lascou. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Então tem que ser um reino só. Não é dois reis, não. Melhor que não seja dois reis. Dois reis vai dar ruim. É um rei e uma rainha, dá certinho. Por que está dando errado o seu casamento? É porque você, irmã, você quer ser rei. Deus não te fez para ser rei, Deus te fez para ser rainha. Então se comporte como tal. E por que não dá certo com o homem? Porque duas mulheres dentro de casa também dá ruim também. Tem uns homens que se comportam como rainha. Vai dar ruim. Ela casou com você, seu miserável. É porque ela quer um macho alfa. Um cara corajoso. Que já matou um pernilongo, que já matou lobo, já matou leão, já matou urso. Agora ela quer um cabra que já até enfrentou gigante. Ou pelo menos sabe contar uma boa mentira, não é verdade? Para a mulher ficar assim, ó. Uma vez eu bati em 10 caras de uma vez, ela fala... Mas... Aí você vai conversar com o irmão, você fala com ele, ele está lá todo assim, a mulher dele está lá assim, e ele está assim... Aí você fala assim, ô guerreiro, vamos lá guerreiro, levanta essa cabeça, você é homem ou um rato? E ele diz o quê? Um rato. Aí você quer dar uma moral para ele, você fala assim, mas um ratão? Um ratinho, bate nele. Tem até um hino, bate nele, xinga ele, mas não manda ele embora. Alguém já ouviu esse hino? Ah, seus pilantra. Agora vamos lá. Agora o Davi casou, tem responsabilidades não somente de jovem, agora olha, vai amadurecendo. Agora ele precisa se portar. Porque como é que um homem que mata gigante, mata urso, não governa a sua casa? Não se impõe? Quem foi que impediu você de crescer nessa área, meu filho? Fala para mim que eu vou dar uma surra nessa pessoa. Ei, mamãe, para de tratar o seu filho. 18 anos na cara. Que leitinho, que todinho, bebezinho. Sim, mamãe. Deixa o menino crescer, terra. Bota essa menina para estudar, bota essa menina para te ajudar em alguma coisa, Nem Deus impede a gente de crescer e você, mamãe, está impedindo. Agora o Davi, depois de todo esse processo, casado, um guerreiro vitorioso, agora ele é maduro, agora ele é experimentado. Agora ele passou por todas as fases naturais da vida. Ele conseguiu governar a si mesmo. Ele conseguiu governar as questões que apareceram na vida dele. Ele conseguiu resolver os desafios da sua vida pessoal. Depois ele teve uma família, ele teve desafios com a sua família.
Ele foi passando de fase e agora Deus olha para Davi e fala: agora sim, você está pronto para ser rei, porque você cresceu. Tem muita gente querendo reinar, mas não passou do urso ainda, guerreiro. Você quer que as pessoas te tratem como um rei, mas ei, Deus está dizendo que você precisa crescer. E por que não cresce? Porque não tolera e não passa as fases difíceis. Nos dias difíceis você afina. A Bíblia diz: se no dia mau você se mostrar frouxo, grande será a sua queda, grande será a sua derrota. É nos dias difíceis, é nos dias maus que o Filho de Deus se empodera da palavra do Senhor e diz: o Senhor está comigo, a vara e o cajado dele me protege. Ele disse que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele estaria comigo, não somente hoje, mas até a consumação dos séculos. Eu vou vencer mais um dia, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh glória! Oh, aleluia! Bora crescer, igreja de Cristo! Bora crescer! Bora levantar a cabeça e dizer: eu sei que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, e eu vou chegar aonde Ele quer. Manda os B.O., Senhor. Lá na igreja antiga eu sempre dizia: nunca peça para Deus te tirar das batalhas. Nunca peça para Deus te livrar das batalhas. Diga: Deus, mande as batalhas, mas fique ao meu lado. Melhor, vai à frente. É isso aí. Mas não tem como correr. Da mesma forma, se nós fizermos a mesma coisa, talvez a sua fase é a fase do aprendizado, mas vai chegar a fase dos estudos. Tem gente que quer reinar, mas não quer estudar. Tem inveja da pessoa que tem carro bonito, casa bonita, e só fica lá com inveja. Ei, deixa eu dizer a você, tem uma história que diz que uma pessoa ficava na janela olhando o jardim da vizinha, cheio de borboletas, e ela olhava para o dela e não tinha nem planta. As plantas tinham morrido e ela ficava: por que só no dela tem borboleta? Até o dia que ela disse: eu vou cuidar do meu jardim. E quando ela cuidou do jardim, as borboletas não saíram do outro jardim, mas outras borboletas vieram para o jardim dela. Pare de olhar para o jardim do outro e vai cuidar do seu jardim. Pare de olhar para a vida do outro, do sucesso do outro. Para de gastar tempo olhando as fotos dos outros no Facebook. A maioria daquilo ali é TBT. A maioria é isso. Eu vejo umas pessoas botando foto na internet. Foto da praia, com 5 anos atrás. Tá lá. Até que enfim o quê? Até que enfim você postou aquela foto de novo? Maridos e mulheres tretando dentro de casa, metendo um chute no outro. Aí, de noite, você me perdoa? Perdoa. Já posta a foto lá: meu amor, ei, vai cultivar o jardim. Para de ficar olhando e querendo fazer igual os outros. Cultiva o seu jardim, cresça, amadureça. Deixa Deus te levar nesse crescimento. Para de fugir. Homens que... Aqui eu já escutei histórias assim: aqui na Lira não tem isso não, mas lá na Argentina, homens que quando a mulher fala assim: agora nós vamos conversar, que ela fala: nós vamos conversar, ele fala assim: eu não quero briga, e vai embora. E você não enfrenta nem a sua mulher, você vai enfrentar o gigante. Pastor, que você não conhece minha mulher. Tem que conversar, guerreiro. Não, pastor, sabe por que eu saio de casa? É para não ter briga. Rapaz, se eu tivesse que dar um conselho para os casais, vocês têm que brigar. Briga é coisa de gente madura.
Por que o Davi foi brigar com Golias? Porque ele tinha moral para isso, ele tinha coragem para isso. Ei, muitos homens aí, qualquer coisinha já está. Vai conversar, guerreiro. Olha para ela. Aqui, ó, vou ensinar vocês até como é que você está todo cagado. Não pode falar cagado ao vivo. Você está todo errado na situação. A sua mulher chega e fala assim: para de fazer. Primeiro, aqui, dica número 1: nunca olhe para o chão, porque isso faz com que você seja um rato. Então disfarça. Se você ficar assim, aí você está lascado, porque além dela te bater, ela vai pisar em você. Então você faz assim, ó, mesmo errado, e faz de conta que você está entendendo tudo. Cara séria, guerreiro. Cara de macho. Ó. Sim, senhora, não, senhora. Quando ela terminar de falar, aí você diz assim: eu estou errado mesmo. E nunca, isso aqui é coisa de criança. Das duas, ou é de criança ou é do diabo. Acusação. Mas você faz isso. Sabe por que eu fiz isso? Porque, isso é coisa do capeta. Acusação é coisa do capeta. Tira isso da sua vida. O diabo nem está entrando no seu casamento. Vai, ai pastor, ora porque o diabo está... Não, o diabo já está até triste com vocês dois. Sabe por quê? Porque o diabo fala assim: eles não deixam eu trabalhar. Toda vez que eu vou trabalhar na vida deles, eles vão lá e ficam fazendo o meu serviço. Um acusando o outro. A palavra Satanás significa acusador. Bora crescer nisso também? Escuta a sua esposa: pastor, mas ela não deixa eu falar. Ué, quem tem que falar é a mulher que gosta de falar. Nunca vi. Tem uns homens de hoje também que eu vou falar, viu? Deixa ela falar. Mas ela está falando 3 dias. Calma que uma hora ela vai acabar o repertório dela. Aguenta firme, guerreiro. Postura. E no dia que ela terminar, você fala assim: agora eu posso falar. Ela vai falar mais 3 dias. Mas a vitória vem para aqueles que perseveram, amém? Deus não vai te livrar do crescimento. Então, enfrente as situações. Encare as fases. Você tem Deus. Deus está com você. Você custou caro, você custou o sangue de Jesus. Ele vai fazer você chegar onde Ele quer. Porque o mesmo Deus de Davi também é o teu Deus. O Deus que fez Davi chegar onde chegou, Ele vai fazer você chegar também. Você não é pior do que Davi, não. Só estava faltando uma dica. Só estava faltando Deus vir aqui hoje e falar para você: guerreirão, vamos lá. Talvez nem você mais estava acreditando em você, e Deus me trouxe aqui para dizer: Ele ainda acredita em você. E vai fazer você crescer, mas não vai te privar dos crescimentos. A vida cristã é como um jogo de videogame. Sabe aquele jogo do Mario? Quem aqui jogou Mario? Aí o jovem está perguntando: que Mario? Vocês são maldosos. Senhor, tem misericórdia desse povo. Essa é engraçado, a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente, não é verdade? Mas o jogo do Mario funciona o seguinte: não tem como chegar na última fase. Não tem como ganhar do Rei Copa lá, se não passar fase por fase. E outra coisa, você passou a primeira fase, a gente nunca passa num jogo uma fase de primeira, só se o cara for endemoniado. Quando a gente vê um cara jogando muito assim, passando fase, não, tá possuído. Porque normalmente a gente erra. Quem aqui passou a primeira fase do Mario de primeira? Sem a tartaruguinha pegar você, sem a florzinha grudar você. Não tem jeito. Vai, qualquer outro jogo, ninguém chega na final sem perder uma vez pelo menos. E a vida é assim. Mas a gente quer ir para a fase final. Aliás, a gente não quer nem jogar. Tem pessoas desistindo do jogo,
Pessoas pensando em desistir do jogo da vida. Ai, eu acho que não tem mais sentido. Ei, querido, vai ter sentido na hora que você ouvir Deus. Vai ter sentido na hora que você ouvir a palavra de Deus e falar: eu vou crescer agora só de raiva. Ó diabo, você queria levar minha alma para o inferno, mas Deus falou comigo hoje, e não mais você vai fazer nada na minha vida, porque agora eu vou crescer e eu vou chegar onde Deus quer, só de raiva. Aleluia. Queridos, que tal começar a respeitar as fases com maturidade? Você precisa, quando estiver passando por momentos difíceis, quando você estiver passando por momentos difíceis no seu casamento, quando vocês estiverem passando por momentos difíceis no seu trabalho, quando vocês estiverem passando por momentos difíceis na sua casa, no relacionamento com seus pais, ou enfim, qualquer outra situação, você precisa dizer assim sempre: olha, eu não estou entendendo a fase, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que Deus é o meu dono, e Ele tem um propósito para mim nessa fase. Eu só preciso aprender qual. E aí vai para a próxima e para a próxima, até chegar no melhor de Deus. E bem, porque o melhor de Deus é no céu. É no céu. E quando você chegar lá, vai chegar um bonitão, cabeça erguida, como Paulo disse: combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Se você acredita que Davi venceu o urso, quem é que acredita mesmo que Davi venceu um leão? Quem acredita? Quem acredita? Levanta a mão. Tem pouca gente, né? Você não... A Bíblia diz que ele venceu, e eu acredito. Eu acredito, porque o que é um leão perto do poder de Deus? Na verdade, Davi não precisava nem de lutar com o leão. Deus só podia fazer assim. Deus só dava uma piscadinha assim pro leão, assim, ó. Aí o leão já disfarça que perdeu. Igual tem gente que fala assim: eu não acredito que abriu o mar vermelho. Querido, o mar vermelho é a coisa mais simples do mundo, perto de alguém que criou todas as coisas. Fazer um rio parar de flutuar, fazer as águas simplesmente abrir um canal no meio assim, é a coisa mais fácil para Deus. Ele fez aquilo ali, fichinha. Quer ver milagre grande mesmo? Dos bichão mesmo? É você estar aqui hoje. Isso aí só Deus faz, só o Espírito Santo faz. Agora, se você acredita nisso, que Davi venceu urso, leão, passou pelas fases, se você acredita que Sansão foi um homem vencedor, se você acredita que Deus tirou o Daniel da cova sem nenhum arranhãozinho, se você acredita que Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela fornalha sem ter um pelo no braço queimado, então é hora de você acreditar que Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu crescimento, para que você cresça, amadureça, seja uma pessoa, se torne uma pessoa relevante, extremamente usada e utilizada nas mãos de Deus. Se você acredita que Deus mudou a história de Abraão, então você precisa acreditar que Deus também está trabalhando na sua história. Se você acredita que Deus deu vitórias aos homens da Bíblia, você precisa acreditar que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, e o mesmo Deus tem o poder de cuidar de você em cada fase da sua vida. Não importa a fase que você está, Deus está ensinando você, e você vai chegar aonde Deus quer. Sabe por quê? Porque a palavra dele não volta atrás. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês é capaz, é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Se você recebe isso, pare de reclamar. Pare de reclamar da fase que você está passando e comece a focar em como sair dela. Pare de apontar defeitos. Pare de reclamar de como você está e comece a perguntar: Deus, o que eu faço para sair disso? E quando Deus te der a direção, vai lá e faz. Eu imagino que quando o urso grudou a ovelha, eu imagino o Davi falando: e agora?
quem poderá me defender? Não, foi assim não. Ele falou, e agora? Aí Deus fala assim, vai lá, bichão, pega lá. Mas sozinho? Sozinho. Você nunca está sozinho. Eu estou com você, rapaz. Deus está dizendo para algumas mulheres aqui, você nunca está sozinha. Para de dizer, ai, eu estou sozinha, é só eu. Não, não é só você, é você e Deus. E você e Deus é maioria. Quem acredita nisso, levante suas duas mãos, dê o melhor aplauso ao Senhor e diga, eu vou crescer a partir de hoje. Aleluia! Oh, glória!